online. Quero falar com você nessa noite. Hoje é quinta-feira e seria o dia da escola bíblica aqui na nossa igreja, na Igreja Cristã Evangélica de Jataí. E nós, como tá todo mundo confinado, a gente está aproveitando então a tecnologia para nos aproximar dos irmãos, seja aqui de Jataí ou de outro lugar. Já tenho visto gente aqui lá de Brasília, Cesarina, Pastor Pedro, Augusta. Para paz do Senhor para vocês. E eu gostaria de falar nessa noite sobre o conforto de Deus. Vamos pensar no meio dessa agonia toda que nós estamos vivendo, o que seria o conforto de Deus para nós? E eu fiquei pensando sobre isso e imaginei o seguinte, que para nós talvez o conforto de Deus no meio de tudo isso seria essa pandemia passar, ninguém morrer, ninguém perder o emprego, nenhuma empresa fechar, a gente continuar com a conta no azul, a gente, nossa família saudável, nosso casamento tudo bem. Mas será que é isso de fato que seria conforto da parte de Deus? Seria isso mesmo? Estar confortável, estar se sentindo confortado pelo Senhor? Então eu quero pensar nessa noite com vocês sobre alguns textos bíblicos que previam justamente isso que está acontecendo nos nossos dias. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus falando coisas bem difíceis sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre guerras, fome, peste. Ele fala sobre os crentes serem levados perante os tribunais. Ele fala sobre o aumento da maldade que esfriaria o amor de muitos. E eu fico pensando que nós nos acostumamos a ter uma ideia de conforto e que quando nós olhamos para Deus, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede na nossa perspectiva. E eu quero falar nessa noite sobre a perspectiva de Deus. Obviamente que seria muito ousadia da minha parte dizer que Deus me falou qual que é a perspectiva dele, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe alguma coisa que nos dá a ideia do que é o conforto de Deus para nós. Mas vamos ver um pouquinho do que Jesus falou sobre os últimos dias e também um pouco daquilo que Paulo falou. Ele diz, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, muitos, aqueles dias serão abreviados, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os próprios eleitos. Em Lucas 21:11, ele diz que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Então, tudo isso, esses textos são coisas que vão acontecer de um modo geral com a humanidade. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 3, ela diz como que serão os homens naquele tempo, né, naqueles últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis,
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, meus irmãos, eu fico pensando, Jesus, Paulo previu que essas coisas aconteceriam nos nossos últimos dias. Então, eu fico pensando que como que é o conforto de Deus no meio de tudo isso. Se as coisas são de fato como Jesus falou, se as coisas são de fato como Paulo disse, como nós podemos ser confortados, né? E como eu disse antes, nossa ideia de conforto, ela não está errada. Obviamente que ter a família saudável, estar com a saúde em dias, não estar devendo a ninguém, podendo congregar sem nenhuma restrição, isso é uma ideia de conforto que não está errada. Mas quando a gente pensa nas lutas, nas dificuldades, eu me pergunto de fato o que é o conforto de Deus para nós no meio das dificuldades, no meio das lutas. Então, eu começo a olhar a ideia do conforto de Deus partindo lá do Salmo 23, no versículo 4, quando o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o salmista tinha uma ideia de conforto, a gente já vê de cara diferente da nossa. Ele confiava que o Senhor era o seu pastor, mas ele sabia que poderia andar pelo vale da sombra da morte e sabia que no vale da sombra da morte o que de fato confortaria ele não era sair do vale da sombra da morte. O que confortaria ele era saber que o Senhor estava com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, Paulo, o mesmo Paulo que escreveu para Timóteo dizendo daquelas coisas terríveis que aconteceriam nos últimos dias, ele escreve aos Romanos e diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E depois, nos versículos 13 e 14, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, assim, e aí eu vou continuar um pouquinho aqui em Romanos capítulo 8. A ideia de conforto para os apóstolos, para os escritores bíblicos, é a ideia de ter Deus à frente da sua vida. E não a ideia de não ter problemas, de não ter dificuldades. Eu disse na live de domingo que nós precisávamos confiar no Senhor apesar do coronavírus, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas quando a gente olha para a internet, quando a gente olha para as redes sociais, para aquilo que os irmãos estão postando, o que as pessoas estão postando, a ideia é mais ou menos essa, é que tudo acabe sem que ninguém tenha prejuízo, sem que ninguém perca o emprego, sem que ninguém fique doente, sem que ninguém seja afetado, sem que ninguém morra. E eu acredito que não é dessa forma que Deus vai tratar. Quando os discípulos estavam lá no barco, Jesus estava dentro do barco e mesmo assim o barco enfrentou dificuldade, o barco estava entrando água, mas o barco não afundou porque Jesus estava no barco. Então, meu irmão, você que está assistindo,
Depois, se você puder convidar outras pessoas para assistir ou compartilhar esse vídeo, faça isso, porque o conforto de Deus para nós nesses dias, ah, eu não acredito que ele vai vir necessariamente por meio de uma cura ou por meio de algum governante que vai fazer alguma coisa e vai alterar todo o rumo da história, porque essas coisas estavam previstas para acontecerem nos nossos dias. E o mesmo Jesus que previu isso, ele disse o seguinte: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o nosso desafio é ter Jesus à nossa frente, ter Jesus no nosso barco e confiar que ele vai nos guiar por meio dessa trilha tortuosa chamada Covid-19, coronavírus, seja o que for, ele vai nos guiar. E se nós sairmos lá no final, como eu coloquei aqui, sem ter sido infectado, sem ter perdido o emprego, com as nossas contas em dias, com a família saudável, com tudo em ordem, graças a Deus por isso. Mas se algum de nós isso não acontecer, graças a Deus por isso. O Senhor Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, o conforto do Senhor está não em que a gente não passe por dificuldades, né? Augusta aí falando amém, que está passando por uma luta tremenda, mas Deus não deixou de ser Deus, né, Augusta, pelo fato de você estar passando por essa luta. Se Ele quiser curar, Ele cura, mas o conforto dele ele vem pelo fato de que Ele habita na nossa vida. O conforto de Deus vem pelo fato de que Ele foi tão amoroso que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, eu quero desafiar você nessa quinta-feira a pensar sobre isso, a reavaliar a sua ideia de conforto. Não apenas no sentido que o conforto não seja apenas no sentido de tudo estar bem, de não estar infectado, de não estar desempregado, mas que a sua ideia de conforto, meu amado, seja a ideia de que você tem Deus guiando a sua vida, você tem Deus guiando o seu barco. O Jesus que disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é o mesmo que leva Paulo a dizer que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Que palavra maravilhosa. Então eu quero desafiar você a pensar, a confiar em Deus. Paulo diz assim: olha, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas antes de dizer isso, Paulo diz assim: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Coronavírus? De jeito nenhum. Mesmo que enfrentemos a morte, mesmo que sejamos infectados, mesmo que aconteça alguma coisa que nós não estamos esperando, se Deus, o Deus de Paulo, o Deus na Bíblia, for o seu Deus, o nosso Deus, eu não tenho dúvida nenhuma de que estaremos confortáveis, estaremos com o conforto do Senhor. Então, em nome de Jesus, né, ainda eu te peço, eu te oriento em nome de Jesus
a pensar no conforto do ponto de vista bíblico, de ter Deus, como diz aqui o texto Romanos 8:37, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu querido, o conforto de Deus é esse. Então, eu estou dizendo isso porque eu tenho visto que muitas pessoas estão esperando o conforto de Deus baseado na sua ideia de conforto e não naquilo que a Bíblia fala. Pode ser que Deus livre muita gente, eu sei que ele vai permitir que muita gente passe por essa situação sem que aconteça nadinha, nem vai lembrar, né, de algo que passou lá, mas muitas pessoas serão afetadas. E a minha palavra nessa noite é que, sendo afetados ou não, o que de fato importa é se Deus é o nosso Senhor, se Ele é quem está nos guiando a cada dia, se é Ele que está conduzindo o nosso barco, se é Ele que está conduzindo a nossa vida. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. O conforto de Deus está disponível para todos aqueles que quiserem. Só que o conforto de Deus não é de acordo com os nossos critérios. O conforto dele é ele nos livra no meio da luta. Ele nos livra enquanto nós estamos lutando. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, o importante é ter a presença dele. Então eu quero desafiar você nessa noite. Nós estamos aqui no estado de Goiás, dizem que o decreto do governador vai até sábado, mas as aulas foram presenciais, estão suspensas até o dia 30. Então não sei como é que está no seu estado, aí na capital federal, mas uma coisa eu sei, que se esse negócio se alongar mais ainda, o que nós seja passageiro ou seja alongado, nós precisamos estar confiantes no Senhor, né? Como disse, voltando ao texto de Romanos 8, quem está em Cristo não tem condenação, não tem coronavírus, não tem governo comunista, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você. Esteja no Senhor, esteja firme no Senhor, coloque a sua vida no Senhor. E o Salmo 118, versículo 8, diz que nós não devemos confiar nem em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nós temos que confiar no Senhor. Então confie no Senhor de todo o seu coração, e que mesmo que Ele não te livre, ou não me livre, não nos livre de alguma consequência dessa pandemia, Ele continua sendo o nosso Deus, continua sendo aquele que vai nos levar para a eternidade, continua sendo aquele que vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos, aquele que vai nos dar uma nova morada. Então, em nome de Jesus, confie no Senhor, apesar de qualquer circunstância que você esteja passando. Confie no Senhor. Ele é Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. O mundo fica desesperado porque não tem esperança. O que vai acontecer? Se morrer, se perder o emprego, e se passar fome, né? Nós acabamos de ver que nada dessas coisas faz Deus deixar de nos amar. Então, o amor de Deus por nós, meu querido, é o maior conforto que nós podemos ter. Saber que Deus nos ama, saber que Ele conhece a sua luta, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece a nossa dificuldade. Então, o amor dele é maior do que tudo isso. Então, eu desafio você, em nome de Jesus, confie no Senhor, coloque a tua vida sobre nas mãos dele, e ele vai, e como Jesus,
Diga como Jesus, eu tenho tentado e procurado dizer como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Qualquer que seja o resultado dessa crise mundial na sua vida, meu irmão, isso não pode separar você do amor de Deus. Deus não vai deixar de amar você por causa do vírus. Deus não vai deixar de amar você por causa do governo chinês, ou do americano, ou do brasileiro. Deus ama você por causa de Jesus que morreu no seu lugar. Então eu quero concluir essa palavra deixando com você essa ideia, essa verdade na realidade, essa verdade de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes que o mar se transtorne, que os montes sejam lançados no meio dos mares, eu não temerei, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aconteça o que acontecer, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique com essa palavra, confie no Senhor, aproveite esse tempo para ler a Bíblia, então, para buscar esse conforto, que não é um conforto segundo o homem, mas o conforto segundo Deus, que aconteça o que acontecer, Ele nos ama, Ele nunca vai deixar de nos amar, Ele nunca vai nos amar menos por qualquer coisa que esteja acontecendo na humanidade. Quero orar por você, quero orar com você, agradecendo a Deus e colocando toda essa situação diante do Senhor. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor nos ama apesar de quem nós somos. O Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Não precisamos fazer nada de bom para que o Senhor enviasse Jesus para morrer por nós. E pela graça o Senhor nos salvou. Eu quero colocar a cada irmão que está ouvindo ou que ainda vai ver esse vídeo, que essa palavra, Deus, penetre profundamente em cada coração e que ajude teus servos a confiar no teu conforto, Pai. Não no conforto segundo o nosso conceito, mas o conforto segundo o conceito do Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Eu te peço pelas pessoas que estão infectadas, que o Senhor as restaure, ó Deus, e que elas tenham a oportunidade de ouvirem a tua palavra lá no leito da UTI, onde elas estiverem, ou mesmo aquelas que estão em casa, que elas possam receber uma palavra do Senhor e tenham um encontro contigo. Quero te pedir, ó Deus, pelos teus servos que estão enfermos de outras enfermidades, ó Deus, e que o Senhor ponha a tua mão sobre a vida deles, ó Pai, pela Augusta, fortalece a vida dela, Pai, e fortalece as nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos de Ti a cada dia, confiamos em Ti. Confiamos que o teu amor não vai diminuir por nós, ainda que aconteça a maior pandemia na história da humanidade. O Senhor vai continuar nos amando, apesar disso, Pai. Continua conosco, nos dê um restante de noite na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, os irmãos da igreja de Jataí, os irmãos que nos assistiram aí de longe. Eu vi gente de Rio Maria, de Araguaína, de Brasília. Então, que Deus abençoe vocês e que essa palavra fique gravada no seu coração e na sua mente e que você tenha do Senhor a certeza de que Ele te ama e que Ele está... Ele vai dar e está dando o conforto dele para você. Mas lembre-se, o conforto de Deus não é de acordo com o nosso conceito. O conforto dele é no meio da luta, no meio da dificuldade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Acredito que domingo a gente ainda aqui, de acordo com as coisas aqui em Jataí, pode ser que domingo ainda seja via live ainda, né? Vamos esperar o que o governador vai falar no sábado, mas o prefeito daqui está levando muito a sério. Tem 2 casos confirmados aqui em Jataí. Então, vamos orar uns pelos outros, né? Não tem nem como dizer orem por nós, né? Nós temos que orar uns pelos outros, porque todos nós estamos debaixo disso. Nós precisamos da ajuda do Senhor.
Deus te abençoe e te dê uma boa noite na paz do Senhor.